Pavinato, o que estão fazendo com o Jair Bolsonaro é desumano. Se a gente lembrar um pouquinho de quando o Lula estava preso na Polícia Federal de Curitiba, era todo dia praticamente, dia sim, dia não, visita, aquele movimento, era praticamente uma sala de casa. Bolsonaro está idoso, Bolsonaro está doente há muito tempo, e a única coisa que a gente quer saber é falar sobre ele responder uma mensagem de rede social falando que o Lula é cachaceiro. A imagem que estava aqui na nossa tela 2 minutos atrás diz por si. Na prisão em Brasília no âmbito de uma investigação por supostos crimes cometidos contra a honra do presidente Lula, como se Lula tivesse honra. O ex-presidente prestou depoimento à Polícia Federal na Papudinha na última segunda-feira, na condição de investigado. As autoridades apuram se Bolsonaro cometeu crime de calúnia ao fazer, em março de 2025, uma referência ao episódio em que Lula foi a um evento no Complexo do Alemão e usou um boné com a sigla CPX durante a campanha eleitoral de 2022. Bolsonaro também é suspeito de cometer injúria por causa de postagens nas redes sociais em que usa expressões consideradas ofensivas à dignidade e à honra de Lula, como cachaça e patifaria armada. Ah, vai se lascar, pô. O maior cachaceiro desse pai. O inquérito foi aberto a pedido do Ministério da Justiça. E, olha, esse tipo de ação se abre por iniciativa privada. Ou seja, é o Lula que tem que procurar um advogado e pedir para abrir um processo de crime contra a honra. Porque crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação são ações penais privadas. Você vê que está tudo errado quando quem pediu para abrir foi o Ministério da Justiça. Ou seja, o Bolsonaro, mesmo na cadeia, está sendo vítima de outro processo fora dos esquadros do devido processo legal. E ontem a defesa de Bolsonaro relatou uma piora considerável no estado de saúde do ex-presidente nos últimos dias. Os advogados apontam em petição que Bolsonaro passou a sofrer com episódios eméticos, que são vômitos e crises de soluço acentuadas. Por isso, cobram a entrega pela Polícia Federal do novo laudo da perícia realizada para avaliar a necessidade da prisão domiciliar. Aspas. Ocorre que, transcorridos mais de 10 dias da realização da perícia, verifica-se que até o presente momento não foi juntado aos autos o laudo elaborado pela referida junta médica. Fecho aspas. A defesa de Bolsonaro pede que Alexandre de Moraes determine a intimação da Superintendência da Polícia Federal para que seja apresentado o laudo com máxima urgência, Holliday. Pois é, Pavinato, não é de hoje que a gente tem o Bolsonaro com um quadro de saúde assim, bem frágil, e o principal problema aqui no caso do Bolsonaro, além das cirurgias que ele já teve que passar, além das sequelas em relação à facada, é que ele é submetido a um constante estresse. Então você percebe que ele já é um senhor idoso, tem todo esse histórico, está preso. E aí, estando preso, ele descobre que é agora investigado em inquérito porque falou que o Lula gosta de uma cachaça. Quer dizer, assim, isso é bizarro. Mas é bizarro do ponto de vista do sistema, da análise política do que está acontecendo, mas para ele que está completamente isolado do mundo e já pagando por crimes que não cometeu, quer dizer, isso gera uma nova preocupação, tem que falar de novo com o advogado, tem que se reunir, saber exatamente qual a gravidade disso, até onde ele pode ser punido por conta disso, se isso pode impactar de alguma forma na sua liberdade ou piorar a sua situação de privação de liberdade, enfim, e isso acaba gerando um maior estresse, principalmente na questão dos soluços, e daí
a ligação também com os episódios eméticos. Esses soluços que ele tem são descargas que vêm diretamente do nervo vago, que são nervos que passam aqui lateralmente no nosso corpo e vão direto para o diafragma, um músculo que separa aqui o nosso tórax do abdômen. Quando o nervo vago começa a disparar de forma descontrolada impulsos nervosos para o diafragma, ele gera uma tensão tão grande que acaba prejudicando todo o seu sistema digestório. E isso acaba provocando também um refluxo do conteúdo que está no estômago, vai para o esôfago e aí vem o vômito. Com isso, o ácido vai corroendo também o esôfago, ele tem a aspiração para o pulmão, essa coisa toda, o risco de sufocamento e gera mais estresse ainda, a saúde fica mais fragilizada. E daí a necessidade urgente, já comentei isso aqui várias vezes, mas não canso de repetir, a necessidade urgente dele ter a sua prisão domiciliar decretada por uma questão humanitária. Porque o ambiente, não interessa se está na superintendência ou se está na papudinha, mas o ambiente distante da família, isolado do mundo, sem saber exatamente o que está acontecendo, porque ele só tem acesso à TV aberta, podendo se comunicar raramente ali com a sua família e com alguns políticos, vai piorando esse quadro. A mente influencia o corpo, não é questão aqui coaching ou espiritual, é físico, é medicina e a situação dele está piorando cada vez mais. Algo precisa ser feito, com certeza. Pavinato, o que estão fazendo com o Jair Bolsonaro é desumano. Se a gente lembrar um pouquinho de quando o Lula estava preso na Polícia Federal de Curitiba, era todo dia praticamente, dia sim, dia não, visita, aquele movimento, era praticamente uma sala de casa. Bolsonaro está idoso, Bolsonaro está doente há muito tempo, e a única coisa que a gente quer saber é falar sobre ele responder uma mensagem de rede social falando que o Lula é cachaceiro. A imagem que estava aqui na nossa tela 2 minutos atrás diz por si. Enfim, não tem nenhuma novidade, mas o estresse que ele está sendo submetido é literalmente desumano. O que nós queremos saber, e aí tem que se cobrar porque a defesa de Bolsonaro já o fez, é porque Bolsonaro não está ainda numa prisão domiciliar. Reforço aqui a fala do Holliday, doutor, já na metade do caminho, já deu um show aí falando, mas cadê a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro? Passou da hora. Isso é o que dá para falar aqui, Pavi. Pois é. Agora vamos falar aqui do Luizinho, do Huguinho e do Davizinho, quase os sobrinhos do tio Patinhas, né? De acordo com informações da CNN, Lula fez uma série de afagos. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.